Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão por imagens também pelo AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube. Tudo no ar, tudo à sua disposição, tudo ligadinho para você acompanhar o nosso debate, a nossa análise de hoje. Até 1h da tarde, a gente quer você por aí, curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala. Interaja com a gente também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Meio-dia em ponto. Pessoal, eu sou o Mauro Friesman. Hoje é quarta-feira e o nosso espaço por aqui, tradicional, você conhece, os nossos assuntos voltados para a saúde, para o comportamento, também para o bem-estar, sempre nesse dia por aqui. Então, vamos apresentar os nossos convidados, entrevistados, que vão tratar dos temas por aqui propostos. Dr. Marcelo Sadi Plácido Ladeira, ele é médico geneticista, biólogo, diretor-geral e consultor científico da Multigene, educação, consultoria e serviços em genética humana e toxicológica, farmacogenética e nutrigenômica. Tudo bem, doutor Marcelo Sadi? Bem-vindo, boa tarde, um prazer recebê-lo. Boa tarde, prazer é meu, um privilégio estar aqui para conversar um pouco sobre a importância da genética na nossa saúde. Obrigado. Também com a gente o Marcelo Bortolin, ele é paratleta e palestrante motivacional. Samuel, bem-vindo, como estão as coisas? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui. Vamos falar de saúde, superação, como superar o desafio e como a gente enxerga o desafio tem um impacto direto na nossa vida e na nossa saúde. Muito bem, vamos apresentar também o Maurício Duval Macedo, ele é CEO da Fiera Milano Brasil. Maurício Duval, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mauro, boa tarde, demais colegas do programa, um prazer estar aqui com vocês, conversando, debatendo, e é uma satisfação participar pela primeira vez do programa. Muito obrigado pela presença. E o Flávio Freitas, ele é empreendedor, fundador da iCorretora Planos de Saúde. Como vai, Flávio? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Mauro, boa tarde, é um prazer estar aqui, é um prazer estar no programa Gente que Fala. Vamos falar de plano de saúde, vamos falar das novidades de mercado e o que tem mudado nesse mercado. Vamos lá, gente, 12:02 no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira. Vamos ao primeiro assunto de hoje para análise dos nossos convidados. Olha, a Unisa, a Universidade de Santo Amaro, expulsou até agora 6 alunos do curso de medicina que foram gravados seminus, simulando masturbação durante um jogo de vôlei feminino realizado na cidade de São Carlos. Esse caso está chamando bastante atenção, né? Ocorreu em abril, mas só agora ganhou repercussão porque as imagens disso tudo foram parar nas redes sociais. A Delegacia de Investigações Gerais disse que o caso é tratado como crime de ato obsceno, com pena de 3 meses a 1 ano de prisão, mas pode evoluir para importunação sexual e atentado violento ao pudor, de acordo com as apurações. Então, vamos ver como é que a coisa vai andar, para ver como é que tudo isso vai ser tratado, como é que vai ser enquadrado. Eu começo a respeito desse tema com o doutor Marcelo. Doutor Marcelo, exatamente porque os alunos aí envolvidos nessa história toda são do curso justamente de medicina, o senhor médico, enfim. O que esse episódio nos revela, o que o senhor observa a respeito desse comportamento desses alunos de medicina da Universidade de Unisa, enfim, que acabaram expulsos da universidade? Bem, eu acho lamentável. Eu acho que qualquer profissional, independente de profissionais médicos, de estudantes, né, deveriam, né, atentar por uma certa seriedade. Eu sei que durante a faculdade, durante o curso, principalmente de medicina, que é um curso bem rigoroso, bem pesado, muitas vezes tem alguns momentos para você descontrair, extrapolar, mas acho que tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, tem que ter limite. Independente deles serem estudantes de medicina, eu acho essa atitude, né, realmente deplorável. Eu sou pai de 3 filhas,
eu não gostaria que as minhas filhas assistissem uma cena dessa. É totalmente desnecessário, independente de serem estudantes de medicina. Sendo estudantes de medicina, médicos que vão, né, cuidar de pessoas, você tem que sempre priorizar exatamente isso. O cuidado, a paciência que você tem que ter com as pessoas que estão ali, para você realmente dar uma atenção diferenciada. O médico tem que ser extremamente humano. Uma coisa é você se formar em medicina. Outra coisa, como eu costumo brincar, é ser médico. Ser médico inclui exatamente você ter respeito, carinho, cuidado com as pessoas. Então, eles mostraram, infelizmente, falta de aptidão para isso, né? Essas questões, elas são, as questões da moral, da ética, já são tratadas desde o início, né? Já logo de cara, nos primeiros momentos da faculdade, não? Sim, por isso é importante. A ética médica é algo que é muito falado, é muito cobrado e precisa ser, né? O paciente, quando chega no seu consultório, quando chega no hospital, ele está fragilizado. Então, requer um cuidado maior ainda. Você tem que ter ética, tem que ter cuidado. Samuel Bortolin, o que esse episódio dos alunos de medicina expulsos lá da Unisa nos revela? É um problema muito grave, né? É uma coisa que precisa ser debatida, precisa ser discutida, porque não é a primeira vez que isso ocorre. Embora o grande problema de tudo isso, a gente está falando de ética, e ética é toda vez que você coloca o seu ego, a sua individualidade acima do coletivo, né? Então, as pessoas, elas, quando estão na faculdade, estão em ambiente de trabalho, elas têm que ter condutas mais empáticas, têm que ter condutas melhores do que esses jovens tiveram. Sim. Até acabei questionando o doutor Sadi a respeito da ética, da moral, né, nos primeiros momentos da faculdade de medicina. Não se trata só disso, né? A gente tem que olhar para o ser humano, para o bom caráter do ser humano, que isso vem de berço, né? Isso vem da criação. Sim, sim. Tem um fator também que eu estudo muito sobre o ambiente, né? A gente tem a nossa educação, a gente recebe em casa, mas a gente é influenciado pelo ambiente. E nesses ambientes que você tem aí, festas, muitas vezes excesso de álcool, você tem aí uma atividade mais lenta do córtex pré-frontal que ocorre esse tipo de situação. Sim. O doutor Sadi queria complementar, né? Sim, como eu disse, eu acho que isso é independente, do curso que está fazendo, isso é algo do ser humano, respeito. Sim. Eu acho que qualquer pai que tinha uma filha nesse episódio não gostou. Sim. Maurício Duval, seu entendimento sobre este episódio dos alunos da Unisa? Eu vou na mesma linha do Dr. Marcelo, concordo plenamente com as palavras dele, com o complemento do Samuel. Acho que além de uma questão de ética, né, de uma questão de moral, a questão da empatia, né, se colocar no lugar do outro, né, como isso, se fosse a situação inversa, como eu me sentiria, né? Então, assim, é lamentável. Acho que há uma certa falta de discernimento em alguns momentos sobre o impacto das ações que as pessoas tomam, né, às vezes no impulso, às vezes movida por algum tipo de elemento externo, como o Samuel colocou. E eu acho que essa punição, a repercussão do caso, ela traz um fato positivo no sentido de fazer as pessoas cada vez mais criarem consciência disso, né? Porque as nossas ações geram um impacto. E quanto mais a gente estiver com as nossas plenamente consciente do que a gente está decidindo em todos os momentos da nossa vida, mais satisfatórios serão os impactos, né? Ou menos problemas nós teremos com a repercussão disso, né? Então, daqui a pouco levou um tempo para que a situação se agravasse, talvez pelo período de disseminação nas redes sociais, mas fica o exemplo de que hoje em dia, gente, tudo que a gente faz repercute. E as nossas páginas, nas nossas redes sociais, as nossas postagens, elas são uma extensão da nossa personalidade. Então, o que a gente não tem... a gente tem que agir cada vez mais com coerência, com base nos nossos princípios. Não adianta a gente pro forma agir de uma maneira e nos bastidores agir de outra maneira. Isso está caindo por terra.
né? Porque vem à tona, surge uma postagem ali, surge um momento de bastidores. Hoje em dia tudo é disseminado. Então fica um exemplo muito ruim. E a gente imagina que de pessoas bem intencionadas na sua índole, né? Estudantes de medicina, querem praticar medicina, como o doutor Marcelo falou, um nível de exigência lá em cima, simplesmente para varar, né, subir a régua de passar num curso de medicina, está tendo a possibilidade de cursar um curso tão difícil, tão competitivo, e aí, por um descuido, por um momento de euforia, por uma, entre aspas, brincadeira que pegou mal, uma brincadeira, assim, não teve uma má intenção, mas que realmente foi uma ação impensada, uma ação atrapalhada, gerou toda essa repercussão. Então, fica o aprendizado. Eu acho que isso, o mundo, a sociedade, do jeito que a gente está caminhando, né, cada vez mais tem acontecido situações que provocam debate na sociedade. Nós estamos caminhando para um caminho de inclusão, de diversidade, de respeito, de tolerância. Então, esse exemplo é que é uma situação que mancha um pouco a história e que traz à tona essa reflexão, que ela é muito importante nos dias de hoje. Flávio Freitas, sua avaliação, sua percepção, o que esse episódio todo nos revela, hein? Bom, como a gente está discutindo, acho que equilíbrio é tudo, mas a punição exemplar eu acho que é essencial nesses casos. A gente refletir sobre qual sociedade a gente quer ser e qual ser humano a gente quer ser e conviver em sociedade. A gente fala de uma sociedade com um nível acadêmico extremamente alto, que a gente ainda tem problemas graves e crônicos comportamentais, como o episódio representou. Então, eu acho que a gente precisa, sim, discutir. É algo complexo, mas as universidades precisam se mostrar organizadas e, claro, nesse caso, punir como forma de exemplo para que esses casos não se repitam, para que a gente amadureça como sociedade, para que a gente controle os nossos comportamentos. Muito bem, gente, 12:11, programa Gente que Fala no ar pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, nossa transmissão por imagens pela internet, na Altvia TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo para você acompanhar o nosso trabalho, a nossa jornada de hoje por aqui. Vamos para o próximo assunto. Vem aí a 18ª edição da Reatec, que vai acontecer agora, no início de outubro, entre os dias 4 e 7, aqui em São Paulo. Promovido pela Fiera Milano Brasil, o evento reunirá agências de emprego voltadas a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, indústrias farmacêuticas e outros setores também, quando serão apresentadas as novidades para o desenvolvimento profissional ligado à inclusão, diversidade, acessibilidade, recursos humanos e saúde corporativa. Já são 18 anos, hein, Maurício Duval? Tradição já esse evento por aqui? Sim, tradição. Na Reatec é um evento muito forte do nosso portfólio, né? A Feira Milano Brasil é uma promotora de feiras de negócios, tem dentro do seu portfólio de feiras a Reatec, essa feira de inclusão, acessibilidade e tecnologias de reabilitação. Eu diria que a Reatec vem se posicionando como a principal plataforma para debater tudo que tange a questão da acessibilidade, da inclusão, diversidade, das tecnologias assistivas, tudo que possa, de alguma forma, melhorar a vida da pessoa com deficiência e seus familiares. É um evento que está vindo para a sua 18ª edição agora em outubro, no São Paulo Expo, e é um grande ponto de encontro da comunidade de pessoas com deficiência, né? É um evento que reúne atrações, experiências, um evento de visitação gratuita, aberto ao público a partir de 16 anos, aliás, a partir de 18 anos, entre 18 e 16, assim, no termo de responsabilidade, tem acesso ao evento, e já está consolidado como o grande ponto de encontro das pessoas com deficiência, uma série de atrações, ecoterapia, congressos, palestras, técnicas de reabilitação, veículos adaptados, órteses, próteses, tecnologias assistivas. E desde o ano passado nós tivemos uma inovação, um complemento na programação da Reatec, que foi o Congresso Reatec, que a gente está trazendo agora um debate mais no âmbito corporativo, de como capacitar, atrair e reter as pessoas com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho. E esse congresso foi muito positivo ele no ano passado, ele traz uma discussão muito saudável à tona, né, de como a gente melhorar a condição
vai além. A questão da tecnologia, ela provê um pouco de autonomia, independência, dignidade à pessoa com deficiência, mas todo mundo, o que a gente percebe é que todo mundo quer se sentir útil e produtivo e ter direito à sua renda, ao seu trabalho, e cada vez mais essa discussão está em foco, está em evidência. E a gente vê isso com muito bons olhos. Eu acho que tudo é reflexo da nossa evolução como sociedade, né? Então, essa discussão está vindo muito fortemente ultimamente. A gente vê uma série de empresas instituindo comitês de inclusão e diversidade, trabalhando muito essa questão de etnia, de pluralidade nas organizações. E a Reatec, eu vejo ela como uma plataforma que contribui muito nesse sentido, e aproveitamos a oportunidade para divulgar esse evento aí, que é do interesse de todos e permeia aí assuntos muito relevantes no nosso momento enquanto sociedade. Essas empresas mais conscientes em relação a esse tema são sempre grandes empresas e médias, ou também pequenas empresas já possuem um olhar para tudo isso? Temos de tudo um pouco, Mauro. Na verdade, as empresas que oferecem produtos e serviços na área de tecnologia assistiva, aqui no Brasil, pelo menos, nós estamos falando de pequenas e médias empresas, não empresas grandes. No âmbito mais internacional, a gente tem empresas maiores, né? Agora, quando a gente traz à tona essa discussão mais corporativa de inserção no mercado de trabalho da pessoa com deficiência, aí a gente começa a pegar exemplos de grandes organizações que estão trilhando esse caminho, né? Com melhores práticas, com desafios comuns, no como ir além da questão das cotas, além da questão legal. Eu estou em dia com as minhas cotas de pessoas com deficiência com base no meu número de empregados na organização. Ok, estou dentro da cota, mas agora, além da cota, não estou mais preocupado com a cota, aquela empresa já passou desse patamar de cota, e agora é como efetivamente promover a inclusão e dar condições para que uma pessoa com deficiência possa desempenhar suas tarefas no âmbito organizacional. E aí vai uma linha de capacitação de todos os empregados, todos os funcionários daquela organização, em como lidar com aquela pessoa com deficiência, que tipo de deficiência aquela pessoa tem, como treinar a pessoa que vai interagir com aquele profissional para que ele possa extrair o seu melhor e se sentir acolhido por aquilo ali, né, naquele ambiente. E vai também numa linha de tecnologias assistivas, no sentido assim, de facilities, né? A acessibilidade nos escritórios, nas organizações, que permita o acesso, que permita a comunicação. Então, é um debate muito rico, é um evento com propósito sensacional. A gente tem um time aqui na Feira Milano de pessoas apaixonadas pela Reatec, é um evento que a gente vê ainda muito potencial de crescimento. E o caminho que a gente está trilhando, a gente fica muito feliz em ver o quanto a gente consegue, de certa forma, promover esse debate, trazer essa questão da inclusão e da pessoa com deficiência no mercado de trabalho e melhorar, de alguma forma, as condições de vida dessas pessoas. A construção desse projeto, Maurício, começou na Itália? Não, na verdade, a vinda da Feira Milano para o Brasil se deu através de aquisição de uma empresa que operava algumas feiras em alguns setores aqui no Brasil, e nesse processo de aquisição, a Feira Milano incorporou o portfólio existente da empresa que tinha aqui no Brasil, e então assim, a empresa anterior é que tinha esse portfólio, a Reatec foi desenvolvida, e a partir daí foi desenvolvida com a expertise da Itália, não só a Reatec, como os demais produtos do nosso portfólio, né? Hoje a Feira Milano tem um portfólio de 7 eventos, de 7 feiras próprias, e dos quais eu diria que 3, 4 nós somos líderes de mercado no segmento de atuação. Somos muito fortes nos setores de segurança, né? Segurança eletrônica e toda a parte de saúde e segurança do trabalho, proteção a incêndio, essa parte de equipamentos de proteção individual, EPIs, e a Reatec ele tem um caráter um pouco diferente dos demais, porque ela não é um evento só B2B, né, de negócios para business to business, negócio para negócio. Ela é um evento que tem o viés de negócios, empresas que oferecem serviços e produtos na área de tecnologias assistivas que vão lá para fazer negócios. Mas a gente tem uma série de atrações e atividades B2C que é para a comunidade que vai lá se encontrar e ver, tem a terapia, tem uma pista, uma quadra poliesportiva com uma série de competições e atividades esportivas de pessoas com deficiência, né, ADD. Nós temos um volume de parceiros muito grande que a gente se honra em estar conosco. E é isso, a Reatec, ela está trilhando um caminho muito interessante, é uma feira que a gente pretende continuar realizando todos os anos, é uma feira que é bianual,
e com a pandemia a gente teve que fazer alguns ajustes de data, né? Ela seria em 2021, não pôde acontecer por causa da pandemia, fizemos ela em 22, e aí estamos repetindo ela em 23 para voltar ao calendário normal, né? Que ela era ano ímpar, mas a intenção é que a Reatec se torne um evento anual desse ano em diante. Quero ouvir o Samuel Bortolin a respeito desse tema, porque o Samuel vive a inclusão, vive a acessibilidade, vive a reabilitação, são temas para ele de uma vida inteira, né, Samuel? Faz parte da minha vida desde que eu era um bebê, né? Inclusão e diversidade. Eu queria começar a falar sobre inclusão e diversidade, que são palavras que sempre estão juntas, mas elas têm significados diferentes, né? A diversidade é quando você tem colaboradores na mesma empresa, por exemplo, que são de gêneros diferentes, etnias diferentes. Isso é diversidade, você tem um público diverso. Agora, a inclusão, que é o que o Maurício falou tão bem, é como que aquela pessoa, mesmo ela sendo diferente, ela está se sentindo no ambiente de trabalho. Quanto mais útil ela se sente, mais feliz ela é. Isso os estudos comprovam. E eu que vivi isso na pele a vida inteira, já trabalhei em multinacionais, então eu ia para as entrevistas, poxa, eu com 2 faculdades, Direito, Educação Física, falando idiomas, sempre estudei desde de muito cedo. E aí a primeira pergunta que vinha para mim é, tá, mas você sobe escada? Sabe? Então ali eu vi que a maioria das empresas elas não estavam olhando para minhas qualidades, para as qualidades do indivíduo, os potenciais individuais que todos nós temos. Ela estava olhando qual era a minha competência física, ver se eu conseguia me adequar a essa empresa que não tinha uma acessibilidade muito boa. Então isso é o capacitismo, né? Capacitismo, o pessoal entender, é você presumir alguma coisa, é ter um preconceito ao invés de conversar com a pessoa. Por exemplo, eu vou trazer uma situação aqui que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa multinacional e eu sempre gostei de viajar, só que o meu chefe era a minha vez de viajar e ele preferiu que outra pessoa viajasse porque ele presumiu que eu teria uma dificuldade com viagens. E até hoje eu trabalho com palestras, trabalho viajando semanalmente, uma coisa que eu gosto, que eu me adapto fácil, que eu faço desde 12, 13 anos sozinho. E se ele tivesse, de repente, conversado comigo, olha, Samuel, tem essa viagem aqui, está na sua vez de ir, fica ok para você? Então, muitas vezes é o diálogo, é você ter essa abertura, e ela vai das 2 partes, né? Da empresa, do RH ali, e da pessoa com deficiência. Por isso que eventos como esse, e a acessibilidade, ela é um ponto fundamental. Eu digo que é um dos principais, porque sem acessibilidade você não tem como ir para a escola, sem acessibilidade você não tem o básico de educação, você começa a perder a sua dignidade. Eu já me locomovi de várias maneiras, de cadeira de rodas, de andadores, hoje eu tenho uma marcha independente, uma locomoção independente, mas eu sei as dificuldades de qualquer pessoa que tem uma baixa locomoção, eu já passei por tudo isso, e a gente vê realmente que feiras como essa, elas são possíveis, capazes de trazer mais dignidade e fazer com que as pessoas se sintam mais úteis no meio que elas convivem, consequentemente, mais utilidade é igual mais felicidade. Eu vou contar a sua história aqui agora para a nossa audiência. O Samuel Bortolin, gente, nasceu prematuro, com 6 meses e meio de gestação, apresentando paralisia cerebral de grau severo, e o prognóstico é de que ele jamais iria andar, e ele sempre buscou superar os próprios limites para vencer as adversidades impostas pela sua circunstância, né, gente? Cursou ao mesmo tempo as faculdades de Direito e Educação Física, e veio a paixão pelos esportes, a vontade de vencer. Tudo isso foi tão grande que o Samuel Bortolin se tornou o primeiro atleta com suas condições a completar uma prova de triatlon. O que você leva para suas palestras? Você faz palestra motivacional, o que você leva para as palestras a respeito dessa sua construção, Samuel? Eu acredito, na minha vida, eu superei os diagnósticos, né? Mas eu acredito que toda pessoa ela pode superar os diagnósticos, porque eu sou de 88, e em 88, quando o médico dava um diagnóstico de qualquer tipo de deficiência, ele era uma sentença, olha, sua vida vai ser isso aqui, então foi dito que eu não ia falar, foi dito que eu jamais ia andar. Eu realmente não cumpri alguns ali desenvolvimentos quando eu era bebê, por exemplo, eu não engatinhei. Mas não é porque eu não engatinhei que eu desisti de andar, eu sempre trabalhei. A família, para mim, foi um ponto fundamental. A gente
do interior da Bahia, numa cidade chamada Barreiras, que na época não tinha recurso nenhum. Então, hoje, quando eu vejo empresas como a do Maurício aqui, cara, é uma felicidade, porque na minha época, o meu pai precisou fazer o andador, sabe? Era tudo feito manual, meu pai chamava um carpinteiro ali, e a gente teve que ir buscando, melhorando. Aí os equipamentos nunca ficavam bons na primeira vez, porque não era para o nosso peso, para nossa... E não tinha pessoas que estudavam para isso, engenheiros, eram pessoas que faziam trabalho manuais ali e que iam aprendendo na tentativa e erro. Então, a minha vida foi muito assim, tentando de formas diferentes, ter resultados diferentes. Eu acredito, isso eu trago para minhas palestras, que qualquer pessoa ela pode superar a sua expectativa de vida no sentido de sonhos, objetivo. Porque se você nasce, por exemplo, com uma condição mais difícil, ou com pouco recurso financeiro, você tem um prognóstico de vida que é o padrão, né? Olha, a maioria das pessoas assim não... Por exemplo, eu tive o primeiro diploma da minha família. Isso para mim é um orgulho imenso, né? Meu pai e minha mãe não têm diploma, mas muito de eu ter conseguido essa conquista foi pelo trabalho deles, porque eles sempre me estimularam, eles sempre fizeram com que eu fosse além, e é muito nessa força de vontade. Por isso que eu digo assim, às vezes, quando faltou acessibilidade, quando faltam as coisas, as pessoas que têm empatia, elas são capazes de suprir muitas coisas. E para mim, a gente falou de medicina, por exemplo, para mim andar, eu passei por 8 médicos, todos esses eram referência em ortopedia nos anos 90, 7 falaram que eu não ia andar jamais, e o 8º desses 7, naquela época ele foi o único médico humano que perguntou para os meus pais quais eram meus potenciais individual. A gente está falando, a gente abriu o programa falando sobre empatia, sobre gentileza dentro da medicina, e eu vivi isso há muitos anos atrás, né? 35 anos atrás, e hoje, por mais que a gente tenha notícias tristes como essa que foi a abertura do programa, eu vejo uma medicina que está evoluindo para o lado humano, né? Então, a gente tem que falar sobre isso, porque hoje os médicos, em geral, a sua maioria, se preocupam muito mais com esse lado humano. Você já esteve com a gente, eu não me lembro quando, já tem 2 anos isso, Samuel? Quando que Eu foi? acho que sim, foi na pandemia. Foi na pandemia, minha segunda participação aqui no programa. E como é que foi durante a pandemia? Justamente por isso, eu estava tentando lembrar se foi antes da pandemia ou não. Como é que foi durante a pandemia o seu trabalho? Foi mais online, né? Eu também comecei as palestras pela CIPAC, então as grandes indústrias eu ainda ia presencial, seguindo todos os protocolos, a gente tinha que botar uma roupa, se higienizar, tudo isso. E aí, o corporativo e a parte educacional, que são empresas e escolas, esse foi quase todo online durante a pandemia, né? Foi uma necessidade de adaptação que todo mundo teve que ter. Eu sempre trouxe muito isso, porque eu vi muitas pessoas também na pandemia. Nossa, logo agora, bem na minha vez, aconteceu a pandemia, as pessoas ficavam reclamando, enquanto outras pessoas buscavam as soluções. Como é que eu posso entregar meu trabalho? Como é que eu posso fazer? E a gente foi achando soluções e conseguindo entregar de maneira online, de maneira segura. E esse período, graças a Deus, passou, mas fica o aprendizado, né, da gente se adaptar, porque a minha vida foi isso desde o começo. Eu tive que me adaptar a vários cenários. Bom, para a gente finalizar esse tópico aqui com você, como é que faz para contratar uma palestra sua, Samuel? Só ligar para a Marina da Polo Palestrantes e me contratar. Pode entrar em contato direto com a Polo Palestrantes, uma das maiores agências do país de palestras. E hoje eu tenho orgulho de falar que eu faço parte desse portfólio deles. Muito bem, gente. Olha, 12h28 agora, você está no programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento, sempre por aqui nesse dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais. Olha, eu vou dar uma nota agora aqui, uma nota que reúne assuntos aqui da saúde e da cidadania, um evento bacana, muito legal, que vai acontecer amanhã aqui na cidade de São Paulo, entre 10 da manhã e 3 da tarde, é o Mutirão Rua Cidadã. Em toda a extensão, isso vai acontecer em toda a extensão da Santa Efigênia. A Santa Efigênia,
no centro da cidade de São Paulo, a conhecida, famosa Rua dos Eletrônicos. E por lá, diversos serviços serão oferecidos, olha só, de graça, como oportunidades de vaga de emprego, criação de currículo, emissão de carteira profissional e RG, corte de cabelo, além das ações de saúde, como testes de glicemia, pressão arterial, HIV, vacinação, acolhimento social e oferta de banho, além de informações sobre Alzheimer, educação financeira, atividades para crianças, oficinas de artesanato e apresentações musicais. Terá também atendimento do Ministério Público, da Defensoria Pública e da OAB para atendimento jurídico e um posto do INSS para orientação previdenciária. Esse evento é organizado pela rede social do Centro, está comemorando 13 anos de atividade, e é uma parceria com a União Comercial de São Paulo e faz parte do calendário da Virada Sustentável. Então, amanhã, gente, na Rua Santa Efigênia, centro de São Paulo, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Dado esse recado, dada essa nota aqui, a gente vai dar uma paradinha, um intervalo rápido, mensagem do nosso apoiador aqui do programa Gente que Fala, e voltamos em seguida à consequência dos próximos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 29 minutos para 1 da tarde, dada a mensagem aqui do nosso apoiador do programa Gente que Fala, o Instituto Orbis de Pesquisa. A gente segue por aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela Altivia TV da internet e também pelas redes sociais. Vou puxar agora aqui para a nossa conversa, apresentando o Eduardo Leporo. Ele é empreendedor social, fotógrafo, fundador da ONG Moradores de Rua e Seus Cães. Eduardo, bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Seu áudio está fechado, Eduardo. Pode abrir, por gentileza. Pronto, agora me ouve aí, Mauro? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo. Vamos lá, eu vou dizer o seguinte, porque no domingo agora, dia 24, aqui em São Paulo, vai acontecer a 100ª ação organizada pela ONG Moradores de Rua e Seus Cães, e o objetivo é oferecer cuidados veterinários e itens essenciais para cães e gatos que vivem nas ruas da cidade. E o Leporo tem um trabalho há muito tempo voltado para isso. Eu queria que você contasse como é que isso funciona, o que será oferecido para esses animais, então, agora no domingo, dia 24, nessa 100ª ação da sua ONG. Tudo bem, primeiramente, muito obrigado, Mauro. Me ouve bem aí? Sim, vamos lá, pode seguir, estamos ouvindo bem. Muito obrigado pelo espaço aqui no programa Gente que Fala. Bom, eu sou, como você já adiantou, eu sou um empreendedor social, eu sou fotógrafo, ao contrário de muitos nesse ramo de empreendedorismo social, são protetores, são veterinários, no meu caso eu sou fotógrafo. Eu desenvolvi um trabalho fotográfico em 2015, onde eu saía para a rua com a minha câmera registrando moradores de rua com cães. Isso surgiu um livro com essas histórias também, eu escrevi essas histórias, essas fotografias, virou exposição. Em 2015, nós transformamos isso num projeto social. Esse projeto ele vem atendendo não só pessoas em situação de rua, mas também as famílias de ocupações, aquelas ocupações do centro, que você conhece que ali, aqueles prédios cheios de pessoas vivendo, e comunidades. O que a gente busca oferecer? Sempre que a pessoa pensa em ajudar um cãozinho de rua, você vai concordar comigo, Mauro, a primeira coisa que a gente pensa é levar ração. Né? Primeira coisa na cabeça, que é ok, né, para a sobrevivência do bichinho. Mas a gente tem um lema que é muito importante, que é o nem só de ração vive o cão. Então, desde o início, desde o começo desse projeto, a gente leva a sustentabilidade e os cuidados com o bem-estar animal. Nesse domingo, como você mesmo já antecipou, será a nossa ação de número 100. Então, 100 vezes nesses nossos quase 8 anos de história, nós levamos para a rua todos esses cuidados, além da ração, os cuidados do bem-estar animal, que começa principalmente com um banho. Você imagina, amor, você ter um cãozinho do seu lado vendo na rua? Nós já tivemos em nossas mãos cãezinhos de morador de rua com 8 anos de vida que nunca tinham tomado um banho na vida. Você imagina isso? Então, a gente começa com um banho. Então, lá a gente vai ter pet móveis, que são truques, como se fossem truques de food trucks, só que ao contrário de food, são de banhos. São carros grandes que tem chuveiro quente, tem um soprador, igualzinho aquelas mesas de tosador do pet shop, depois do banho. Isso dentro desses veículos adaptados. Então, esses caras vêm como voluntários, eles fornecem esse banho quentinho, esse cachorro vai ser tratado com todo o carinho ali, vai usar um shampoo de melhor qualidade. Aí depois, com a parceria que a gente está agora com a Behringer, que é uma gigante da medicina veterinária,
a gente vai estar oferecendo as vacinas. Tão importante, né? Para esses animaizinhos serem vacinados. Então, a gente vai estar lá com a vacina antirrábica para cães e gatos, que é a Recobitec, e também a Feline, também para o gatinho. Então, na rua também tem muito gato. Então, a gente também consegue cuidar desses bichinhos oferecendo essas vacinas. Essas vacinas também, não só a vacina de Harvey, também te oferece as vacinas multivirais, são aquelas vacinas chamadas V8, V4, para que o bichinho, ali do lado do seu tutor, tenha saúde e continuidade, sua vida seja longa, né? Também, depois da vacinação, esses bichinhos passam pelas nossas veterinárias voluntárias, vão ser vermifugados, né? Também o vermífugo faz muita diferença na barriguinha desses bichos que comem qualquer besteira na rua, então eles também são vermifugados. Depois vão ganhar também um antipulga, vai ser aplicado ali um antipulga para poder ajudar no controle desses parasitas que infernizam a vida desses bichinhos, né? Depois também eles vão para outros itens mais essenciais, como a ração, como eu falei também é importante, nós temos também patrocínios de ração. Depois também eles ganham guia e coleira. Geralmente o cara de rua contém o cachorro ali com fio, com corda, barbante, o que ele tem, né? Não cabe nem julgar se isso é certo ou não, mas é o que ele tem ali para sobreguardar ali a vida do bichinho lá dele. Então, nesse dia ele vai ganhar uma guia e uma coleira para dar segurança e conforto para aquele bichinho. E é isso aí. Essa ação vai acontecer, como você disse. Você quer me perguntar alguma coisa? Quero fazer uma pergunta. Quantos animais existem nas ruas de São Paulo, entre cães e gatos? Há uma estimativa? É difícil saber isso também, mas há uma estimativa? É difícil, mas sempre fala em torno de 30 a 40 mil animais em situação de rua, só em São Paulo. Isso sem contar no Brasil. Nós atuamos também em algumas outras cidades. Estamos em 7 capitais do Brasil com esse projeto. Então, o número acaba sendo muito maior, né? Como é que faz para participar? Bom, essa ação vai acontecer domingo, agora dia 24. Então, quem puder avisar a pessoa em situação de rua, o amigo ali que está ali na rua, que tem um cãozinho, às vezes as pessoas que estão aqui assistindo a gente aqui conhecem, né? No caminho do trabalho, no caminho de casa, alguém que tem um bichinho que está em situação de rua, em situação de ocupação, dá um toque para eles chegarem no Largo do Paissandu, atrás da Galeria do Rock ali, entre a São João e a Galeria do Rock. Vai ser aquele larguinho ali. Para chegar cedo, em volta das 7, 8 horas, já tem fila para poder garantir as senhas. Nós temos um limite ali de até 100, 120 animais por ação. E geralmente vem mais que isso, cara. Às vezes vem 150, para a gente não mandar a pessoa embora, a gente já distribui senha para não ter esse problema. E é feito dessa forma. E quem quer ser voluntário, quer ser parceiro, entra no nosso Instagram, @moradores de rua e seus cães. Lá você vai ter o Linktree, lá você tem a aba para você ser voluntário, para você ajudar, participar, doar financeiramente, doar produto, tudo é bem-vindo. Legal, Leporo. Então, eu vou finalizar aqui, dando o serviço, a ficha técnica, Largo do Paissandu no domingo, entre 10 da manhã e 1 da tarde, ali em frente à Galeria do Rock, ali no entorno da igreja, bem no Largo do Paissandu ali mesmo, 100ª ação organizada pela ONG Moradores de Rua e Seus Cães, e, como destacou aqui o Leporo, vai ter vacina, cuidados veterinários para os cães, para os gatos, distribuição de ração, banho, coleira, enfim, caminha, tudo isso pela saúde animal, pela vida dos bichinhos aí que estão nas ruas de São Paulo. Leporo, muito obrigado pela sua presença, bom evento, parabéns aí pela realização de vocês, pela iniciativa, e a gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Valeu, Mauro, muito obrigado. Valeu, gente. Este foi o Eduardo Leporo, empreendedor social, fotógrafo, fundador da ONG Moradores de Rua e Seus Cães. A gente segue por aqui com mais assuntos do programa Gente que Fala, mais assuntos voltados à saúde, ao bem-estar e também com o comportamento humano. O doutor Marcelo Sadi agora vai falar sobre o seguinte, eu vou contar aqui sobre, deixa eu abrir a nota aqui direitinho, olha, o fator neurotrófico derivado do cérebro, que tem a sigla BDNF, é uma poderosa proteína que estimula a produção de novos neurônios e fortalece os já existentes. Um índice alto de BDNF dessa proteína promove o aprendizado mais rápido, uma memória melhor, o envelhecimento mais lento e uma conexão mais ágil entre as células cerebrais, que são os neurônios. E qual é a boa notícia disso tudo? É que o aumento da proteína BDNF pode ser induzido com a prática de exercícios regulares, aliado ao consumo de alimentos específicos. Parece tudo muito difícil de entender, não é, doutor Sadi? Mas é bem claro, né? Estilo de vida, a prática da atividade física e a boa alimentação, o consumo de alimentos específicos, é tudo de bom para a produção dessa proteína, não é isso? Seu áudio está fechado, doutor Sadi. Vamos lá. Bem, o que acontece? O BDNF tem uma função muito importante para o nosso sistema nervoso central.
deficiências de BDNF estão associadas com compulsão alimentar, com maior risco de depressão, ansiedade, com menor resistência ao estresse, mas você tem variantes genéticas que levam a uma menor produção dessa BDNF. Então, essas pessoas têm toda essa suscetibilidade. Vão apresentar maior risco de compulsão alimentar, maior risco de depressão, maior risco de ganho de peso, contribuindo para a obesidade. Mas a variante genética ela leva a uma redução da produção do BDNF em torno de 25%. Mas não é essa variante genética que faz a função. Quem faz é essa proteína. Se você utilizar a atividade física, por exemplo, uma atividade física aeróbica, você vai fazer essa atividade, vai fazer com que esse gene produza mais essa proteína. Se você usar a curcumina, você vai fazer com que produza mais. Se você controlar o seu peso, se você fizer meditação, fizer diversos eventos, diversas ações, para quê? Para produzir mais BDNF, mesmo que você tenha essa suscetibilidade genética. Então, o que isso mostra para a gente? Que não é uma pré-determinação. Eu vou produzir menos BDNF, eu estou sentenciado a ter crise de depressão, a ter crise de ansiedade, a ganhar peso, a ter compulsão alimentar, a beliscar entre as refeições. Não. Depende exatamente isso, de como você conduz a sua vida, de como você conduz o seu estilo de vida. Se eu sei que eu tenho essa variante genética, isso diz para mim o seguinte: olha, você tem que ter um estilo de vida em que você tem que cuidar mais da sua alimentação, você tem que cuidar mais da atividade física, você precisa fazer. Se uma pessoa não tem essa variante genética, precisa fazer 150 minutos, você pode precisar de 300. Se você fizer esses 300 minutos que a sua genética está dizendo para você que você precisa, tudo bem. Você não tem, né, por que desenvolver nenhuma dessas doenças. Você vai melhorar a sua memória, vai melhorar a sua capacidade de raciocínio, vai ter inúmeros benefícios de acordo com o modo que você vive. Então, a genética ela não vai te predeterminar, na maioria dos casos, 90% dos casos, dessas doenças degenerativas crônicas, como câncer, obesidade, diabetes, ela não vai predeterminar, né? Mas vai fazer com que você tenha que se adaptar ao seu estilo de vida. Doutor Marcelo Sadi, como é que a gente faz para saber se temos a presença dessa variante genética ou não? Bem, é bem simples. Hoje existem métodos em que você usa um cotonete, na verdade um cotonete grande, você faz um raspado, né, internamente da bochecha, de um lado e do outro, coloca num tubo e manda a temperatura ambiente pelo correio. Vai chegar no laboratório, o laboratório vai analisar e vai te mandar o resultado, inclusive com sugestões para que o profissional que te acompanha, porque o exame genético é muito importante, mas o exame genético ele precisa de um acompanhamento de um profissional de saúde, do nutricionista, do médico, educador físico, porque a atividade física também é muito importante para modular os nossos genes. Então, precisa de um profissional, porque senão você pode se assustar. Às vezes você recebe, por exemplo, uma informação de que você tem um maior risco de Alzheimer. Muita gente pode ficar apavorada, preocupada. Não, você tem um risco. Se você fizer isso, isso e isso, você vai praticamente neutralizar esse risco. Então, você consegue prevenir muitas dessas doenças, pode prevenir a doença de Alzheimer, influenciada por esse gene, por exemplo. Então, é necessário o acompanhamento do profissional de saúde. Pelo que o senhor explicou, é uma coleta, então é um swab, né, para poder fazer a coleta do material, e isso vai para o laboratório. Está acessível isso, ou é só no particular, serviço público não, planos de saúde não devem dar cobertura, é uma novidade, e quando é novidade, tem um tempo aí para as coisas amadurecerem, né? Então, ainda é um pouco caro. Então, hoje tem exames, por exemplo, que variam de R$400 a R$3.000, R$3.600, R$4.000. Depende do exame genético, né? Depende do número de variantes genéticas que a gente vai analisar. Por exemplo, eu falei de ansiedade, falei de depressão. O BDNF é extremamente importante, mas não é o único.
Então, se você analisar só o BDNF, você vai analisar só uma parte. É necessário você analisar o máximo possível. Então, dependendo do número, né, dessas variantes genéticas que você analisa, o seu laudo, o seu exame acaba ficando um pouco mais caro. Mas está cada vez mais acessível. Os planos de saúde, hoje, eles cobrem mais essas variantes genéticas que estão associadas com aumento de risco de câncer. Tá? Existe uma legislação que prevê que os planos de saúde cubram isso, mas cada vez mais os pacientes estão conseguindo fazer o exame e depois eles são ressarcidos pelo plano de saúde, desde que tenha, né, um laudo emitido pelo médico mostrando por que ele fez esse exame. Bom, diante dessa possibilidade de fazer esse estudo, essa busca aí para o encontro dessa proteína chave para células cerebrais, e diante também de uma notícia que a gente viu ontem, né, que chegou ao Brasil um exame de sangue capaz de identificar se a pessoa tem o risco de ter Alzheimer, e é um exame de sangue bastante caro ainda e está restrito a um único laboratório aqui. A gente caminha bem para situações de descobertas de prevenção, não de tratamento, mas de prevenção mesmo, para as demências, Alzheimer, Parkinson e tantas outras que a gente conhece? Cada vez mais. A ciência está aí produzindo cada vez mais artigos, evoluindo cada vez mais. Por exemplo, hoje, quando a gente pensa em termos de doença de Alzheimer, tem um tipo de doença de Alzheimer que tem uma manifestação precoce, às vezes com 30 anos, variando de 30 a 60 anos de idade. E são 2 a 8% dos casos. Então, você tem algumas variantes genéticas que pré-determinam. Os outros 90, 92% dos casos de doença de Alzheimer estão associados com uma suscetibilidade genética, que não é uma pré-determinação, interagindo exatamente com fatores ambientais, com o seu estilo de vida. Se eu conheço esses fatores genéticos, e existem mais de 100 que estão associados com esse tipo de Alzheimer tardio, eu vou poder trabalhar exatamente em prevenção. Então, se eu tenho um histórico na família, isso liga o meu alerta. Opa, eu tenho um histórico de doença de Alzheimer. Né? Por que o meu pai, o meu avô, desenvolveu a doença de Alzheimer? Tem variantes genéticas que influenciam. Então, eu moldo o meu estilo de vida, né? E isso vai permitir que eu previna. E, se for o caso, ajude no tratamento farmacológico, vai fazer com que eu consiga, na pior das hipóteses, bloquear essa evolução da doença de Alzheimer, bloquear essa evolução. Então, sim, tem muito que se fazer quando a gente pensa em termos de demência, câncer, na idade de várias dessas doenças. 13 minutos para 1 da tarde agora, programa Gente que Fala por aqui, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet e também redes sociais. Vamos para o próximo tema. O Congresso Nacional deve votar nas próximas semanas a reforma dos planos de saúde. É uma pauta antiga que reúne mais de 270 propostas para alterar a lei, que é de 1998. E olha, não será uma negociação fácil. Temos de um lado os consumidores, que querem, claro, sempre os melhores serviços com preços justos, e do outro, as operadoras, que enfrentam dificuldades financeiras. E entre os pontos prioritários dessa proposta, aí, que vai ser colocada na mesa, já está na mesa, na verdade, estão a adoção do prontuário único entre o SUS e a rede privada, a proibição da rescisão unilateral, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos planos de alta gestão e a criação do Fundo Nacional das Doenças Raras. Como é que está o ambiente para discussão? É sempre muito difícil isso tudo, não é, Flávio? São sempre discussões muito complexas quando a gente fala de saúde, porque a gente tem dois lados da moeda. A gente tem pessoas olhando muito para o custo financeiro, que é a gestão e a administração do sistema de saúde, e do outro lado a gente tem a vida e os cuidados de saúde que ainda custam muito, ainda tem custos muito elevados no nosso país, mas tem custos elevados mundial. É uma grande discussão na Câmara, que deve chegar até o Congresso no final do ano, e eu vejo como importantíssimo a participação da sociedade, pressionando os parlamentares, gerando as reclamações dentro dos órgãos reguladores. O consumidor tem sofrido muitos reajustes de plano de saúde.
A gente está com uma inflação muito alta nesse mercado, mas o cliente precisa reclamar. É essencial que a gente gere dados, e que a gente gere números e que a gente demonstre o nosso desconforto. Fala-se, como eu destaquei aqui na nossa nota, do prontuário único, não é, Flávio, entre o Sistema Único de Saúde, o serviço público e a rede privada. Por que isso é importante? Por que esse compartilhamento entre a saúde pública e a rede suplementar é importante? Eu vejo como 2 pontos também. Assim, eu acho que é muito importante a transparência, mas eu não sinto que a nossa regulação está preparada para que essa transparência total aconteça. Essa quebra de privacidade de dados na atual organização do nosso país, organização das empresas de saúde que a gente tem, eu acho que é uma fragilidade muito grande. O consumidor pode ficar extremamente exposto na contratação de um seguro-saúde se ele tiver os dados quebrados ou vinculados a uma operadora de plano de saúde. E a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não seria suficiente ou capaz de dar essa proteção para os usuários de plano de saúde, para os consumidores de uma maneira geral, aqueles que nem estão nos planos de saúde, mas são atendidos pelo Sistema Único? A LGPD ainda caminha em passos curtos no nosso país. A gente tem muitas quebras de legislação nesse sentido. As grandes empresas atuam até com um pouco mais de responsabilidade, cumprindo as regras da LGPD, mas o nosso país tem um grande número de empresas que trabalham e manipulam dados e organizam dados para alimentar esse mercado de forma até irregular. Então, eu creio que a gente ainda precisa ter discussões mais complexas, pessoas mais comprometidas para que a gente consiga ter essa transparência e ações de fato que sejam efetivas. E quem é que vai participar? A sua expectativa é até o final do ano, né, em relação ao debate e aprovação dessas novas medidas, o que já está proposto, ainda o que pode aparecer, né, nessa discussão. Quem é que vai participar disso? Quem são os atores envolvidos? A discussão está na Câmara ainda, deve subir para o Congresso para discussão do Senado, mas a discussão-chave que está acontecendo é ligado a um ponto de vulnerabilidade contratual que hoje existe. Hoje, a operadora de plano de saúde em contratos coletivos, esses contratos coletivos representam 80% dos contratos ativos que a gente tem no país, cerca de 50 milhões de beneficiários, mais ou menos. Ele tem um dispositivo em que a operadora pode rescindir esse contrato de forma unilateral. Então, essa discussão é essencial para que a operadora perca um pouco de autonomia e o consumidor ganhe mais segurança, tendo em vista que o contrato dele não vai poder ser reincidido por uma decisão da operadora. Isso não acaba levando esse ponto para o outro lado, de repente, o próprio consumidor, o próprio associado do plano de saúde não poder rescindir unilateralmente, porque tem esse direito pelo Código de Defesa do Consumidor. Ele não pode pagar, ele não está gostando do serviço, uma série de motivações podem fazer com que ele rescinda unilateralmente. Não pode trazer a discussão para esse ponto também? Sim, eu sinto que a discussão é muito mais voltada para que as operadoras não rescindam de forma unilateral o usuário que tem um uso mais frequente ou mais custoso para a operadora. Os consumidores, eles têm as regras de cancelamento de um plano de saúde. Quando a gente fala de planos de saúde coletivos, tem alguns dispositivos de fidelidade de 12 meses, alguns dispositivos também de fidelidade de aviso de saída, de encerramento de contrato de 60 dias. Esse dispositivo, as duas partes precisam cumprir, mas eu vejo a medida como boa, eu vejo a discussão totalmente positiva, traz mais segurança ao beneficiário e engessa um pouco um contrato de composição já das operadoras de plano de saúde. O que é o Fundo Nacional das Doenças Raras também, que é uma proposta? Como é que isso seria criado? Como é que seria arrecadado o dinheiro para esse fundo? Bom, a discussão no Congresso ainda não tem avançado muito nesse sentido. Eu vejo que possivelmente as operadoras devem arcar com mais esse custo.
E uma das preocupações no mercado é que se a gente integrar uma população extremamente doente aos planos de saúde, a gente vai precisar diluir esse risco de uma outra forma, senão o custo do plano de saúde vai ficar impagável no nosso país. Olha, gente, 6 minutos para 1 da tarde, perguntas da audiência já por aqui. O Flávio está falando, eu vou com você então, Flávio, com a pergunta aqui da Juliana Rocha, ela está no Instagram. E ela quer saber quais são as principais queixas que levam os clientes a entrarem na justiça contra os planos de saúde. Eu acho que as principais queixas são de cobertura de procedimentos obrigatórios ou não obrigatórios. A gente tem um judiciário muito favorável ao usuário de plano de saúde, então ainda que a operadora busque não cobrir um determinado procedimento que não seja obrigatório, o judiciário tem um entendimento pela vida para que as operadoras cumpram o papel social de cobertura de custos de saúde. Eu acho que cobertura é um grande ponto-chave de judicialização e também descredenciamento de rede. A exclusão de hospitais, de laboratórios, tem judicializado bastante casos de problemas de usuários de plano de saúde atualmente. Porque o descredenciamento não necessariamente leva a uma redução de custo, né, para o cliente, enfim. Então, ele acaba pagando a mesma coisa por menos serviço, e daí a judicialização, né? E descaracteriza muito, às vezes, o produto contratado. Às vezes, o consumidor, ele contrata um produto por um diferencial de atendimento em um hospital de alta tecnologia, com mais infraestrutura médica, enfim. E aí, quando ele vai utilizar, de fato, esse hospital ele descobre que foi descredenciado, que ele não tem mais acesso. Então, eu acho que as coisas precisam ser mais organizadas e mais transparentes. Samuel, Daniela Neves está no YouTube, ela quer saber de você. Onde podemos assistir ao documentário O que é Impossível? Só entra no meu Instagram lá, @SamuelBortolin, e me manda, fala que me ouviu no programa aqui, que eu mando o link para ela. É um documentário a respeito da sua vida. É da minha primeira prova de triatlo. Ele conta um pouquinho da minha vida, mas é como a minha primeira prova de triatlo, que eu fui a primeira pessoa no mundo com esse grau de paralisia cerebral a completar a prova, né? E só fazendo um adendo aí no que o Flávio acabou de falar, que ele falou da pressão dos consumidores, né? Da última vez isso foi muito positivo, porque eu acompanhei de perto sobre a questão do rol taxativo da ANS, e foi por causa dessa pressão dos consumidores, inclusive muitas mães e pais de crianças com deficiência indo a Brasília pressionar políticos, e isso deu certo. Eu vivo isso também, eu já fiz várias cirurgias, eu sei como que é conflituosa essa relação, muitas vezes, do cliente com o plano, e como que a gente pode melhorar, né? Deveria melhorar. Sim. Bem brevemente agora, doutor Marcelo, a pergunta aqui do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, obrigado aqui por participar sempre com a gente. Pergunta do Jaime bem pertinente, porque é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Não tem essa informação. Quando se deve procurar um geneticista? Seu áudio, doutor. A gente pensa em termos de genética. Hoje, a maior procura dos médicos geneticistas estão associados com algumas doenças genéticas, fibrose cística, algumas síndromes, né? Como Klinefelter, Down. Só que isso está mudando. A gente vê que a genética influencia tudo. Ela influencia o ganho de peso, influencia o processo de emagrecimento, influencia o risco de doenças cardiovasculares. Então, quando você conhece a genética e o médico geneticista te orienta nesse aspecto, mesmo que você tenha um histórico de doenças cardiovasculares, você vai diminuir o seu risco, vai ajudar a perder peso. Na verdade, cada vez mais a genética está sendo associada ao que a gente chama de medicina integrativa. Maurício, a pergunta aqui, a última da audiência, vai para você, Denise Andrade. Em poucos segundos a sua resposta, que a gente está bem apertadinho aqui no final do tempo. A Denise Andrade está no Facebook e quer saber se existe algum levantamento sobre os resultados que uma inclusão bem feita traz a uma empresa. Inclusão profissional, né? Olha, excelente pergunta. Eu acho que eu não tenho acesso a essas informações, a gente não
acredito que a gente esteja no patamar inicial para começar a medir e poder justamente justificar isso. O que nós temos hoje, em termos de números oficiais, foi apenas essa atualização do censo 2023 com relação a pessoas com deficiência, né? Então, a questão da inclusão no ambiente corporativo, eu ainda não tive nenhum acesso à informação que possa dizer. O que a gente percebe é o que a gente falou na minha fala, acho que o Samuel complementou, na questão do bem-estar, da autonomia, do conforto, da dignidade das pessoas com deficiência, suas famílias, e quanto isso impacta positivamente na vida em sociedade, à medida que as pessoas passam a ter renda, a se sentirem produtivas, a se sentirem úteis, e o quanto isso impacta na sua autoestima, na sua autoconfiança, etc. Mas números oficiais, nós até hoje não tivemos acesso. Muito bom, gente. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, quarta-feira. Os assuntos que passaram por aqui, sempre relacionados com a saúde, o bem-estar e o comportamento. O agradecimento a todos vocês, em nome da nossa equipe, Dr. Marcelo Sadi Plácido Ladeira, o Samuel Bortolin também, Maurício Duval Macedo, Flávio Freitas, muito obrigado pela presença de vocês. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador. A razão da nossa presença sempre por aqui. Programa Gente que Fala agora volta amanhã, a partir do meio-dia. Estou olhando a ficha técnica aqui, me perdendo. Programa Gente que Fala volta amanhã a partir do meio-dia, pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pelas redes sociais e também pela Altivia TV da internet. O Lucas Neto chegando por aqui com o programa O Melhor para a Melhor Idade, para entreter aí o seu início de tarde. Lucas, um bom programa, um abraço para você, um abraço para a audiência, 1h em ponto, a gente volta a se falar amanhã. Tchau.